1893 a 1985, afirma o mesmo: a morte do corpo não pode significar a morte do homem. Ele apenas muda de nível, perdendo sua condição carnal, e passa a viver numa dimensão espiritual. Nada mais natural, portanto, do que reencontrarmos, em espírito, com aqueles a quem tanto amamos, pessoas que admiramos, que vivem, temporariamente, num outro plano da vida, o mundo espiritual. No dia seguinte, ao despertar, muitas vezes nos recordamos nitidamente desses encontros. Não se tratam, portanto, de sonhos criados pela nossa imaginação ou por um estado de excitação cerebral, como julgam alguns. São encontros espirituais. Valdo Vieira, 1932, médico brasileiro, espiritualista, criador da projeciologia, afirma que, durante o repouso do corpo, estado em que as ondas cerebrais e o metabolismo diminuem, o laço energético que liga o psicossoma, corpo espiritual ou perispírito, se afrouxa e permite que a pessoa se projete além do corpo físico. De acordo com os estudos do fundador do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CEAC, sediado na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, essas experiências são relatadas conforme o estado de lucidez de cada um. Para a maioria, são apenas sonhos. Para alguns, uma experiência extracorpórea extremamente lúcida. Segundo a projeciologia, por intermédio da projeção da consciência é possível conhecer outras dimensões, extrafísicas. No espiritismo, neste caso, trata-se de um desdobramento consciente, um estado de relativa liberdade espiritual. Conduzido por mentores, como são conhecidos na doutrina espíritos guias desencarnados, a pessoa pode ser convidada a integrar grupos socorristas e trabalhar em favor da humanidade. Hernani Guimarães Andrade, 1913 a 2003, engenheiro, pesquisador dos fenômenos paranormais e fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas IBPP, procurou demonstrar, cientificamente, esse tipo de ocorrência, a qual se referiu na obra Espírito, Perispírito e Alma, São Paulo, editora Pensamento. Os choques fisiológicos, as graves crises de saúde, as dores intensas devidas a torturas ou acidentes também podem provocar a disjunção da região anímico-perispirítica. É possível que, ao longo dos milênios, a espécie humana venha sofrendo um certo tipo de treinamento natural, de modo a tornar os homens mais suscetíveis a obterem o desdobramento astral. Uns são mais aptos a se desdobrarem do que outros, devendo-se isso, possivelmente, a um maior número de experiências vividas no passado. Ninguém ignora que o pretérito da humanidade tem sido uma série interminável de tragédias brutais, sofrimentos inomináveis, torturas diabólicas, guerras, fomes e pestes. Muitas criaturas infelizes devem ter esgotado suas energias vitais, em agonias lentas e dolorosas, atingindo a total exaustão e talvez a fuga do corpo astral juntamente com a cúpula, como um derradeiro recurso natural para subtrair-se à dor. Desse modo, a sábia natureza talvez também se tenha valido da estupidez e maldade da maioria dos homens, como um instrumento de evolução e aperfeiçoamento da própria espécie humana. Outras fontes de treinamento devem ter sido as iniciações ocultas, os mistérios das antigas religiões. Suspeita-se que, entre os ensinamentos esotéricos, estavam incluídas as práticas destinadas à obtenção da projeção da consciência. Atualmente, tais práticas ocultas estão caindo no domínio público, e a própria ciência já vem cuidando de estudar o fenômeno do desdobramento astral, tendo batizado com a sigla OB. Se o indivíduo estiver profundamente adormecido, as percepções obtidas pelo corpo astral não afetarão o cérebro físico de maneira suficiente para imprimirem-se intensamente e serem recordadas. Entretanto, se o sono for leve ou se a pessoa achar-se no estado intermediário entre o sono e a vigília,
As percepções do corpo astral podem produzir certo tipo de sonhos e também o que em linguagem técnica se denomina de alucinações hipnagógicas ou hipnopômpicas. O indivíduo chega a confundi-las com sonhos ou com estranhas visões que são percebidas embora ele esteja consciente de olhos fechados. Isso ocorre porque o cérebro físico ainda está suficientemente ativo para receber as impressões que lhe são transmitidas pelos sentidos e o cérebro do corpo astral. Hernani Guimarães Andrade também estudou o corpo espiritual, o qual denominou campo biomagnético, CBM, ou modelo organizador biológico, MOB. As experiências fora do corpo, desdobramento, projeção astral, experiência extracorporal, projeção da consciência ou viagem astral, podem ser vividas por qualquer um de nós. Prevejo que o século XXI trará os maiores avanços na compreensão racional da vida depois da morte desde que Platão escreveu sobre o assunto, 23 séculos atrás. Contudo, essa previsão deve ser temperada com um aviso de alerta. A fascinação inerente que as pesquisas de quase-morte despertam em quase todas as pessoas faz delas o assunto ideal para o sensacionalismo da mídia, afirmou Dr. Raymond Moody Jr. 1944, autor de A Vida Depois da Vida, São Paulo, Butterfly Editora, pioneiro no estudo das experiências de quase-morte, EQMS. Nos casos descritos por Moody, psicólogo que leciona na Universidade de Nevada, Las Vegas, Estados Unidos, pessoas consideradas clinicamente mortas retornaram à vida e relataram o que vivenciaram no outro plano da existência. Afastadas temporariamente do corpo físico, mas ainda ligadas a ele pelo cordão fluídico, caminharam por um túnel luminoso, encontraram-se com parentes e amigos falecidos, conversaram com espíritos de luz. Para o estudioso, os relatos são de inegável veracidade. Primeiro, fica claro que a experiência de quase-morte é parte de um espectro muito maior de estados alternados de consciência relacionados com a morte e o morrer. Esse espectro inclui, de forma mais interessante, um fenômeno impressionante que apelidei de experiência empática de morte. É muito comum que alguém na cabeceira de uma pessoa que está morrendo participe, por empatia, da experiência de morte dessa outra pessoa. Centenas de pessoas maravilhosas de todas as posições sociais me contaram que, conforme um ente querido morria, eles próprios saíram do corpo e acompanharam o ser amado em direção a uma luz linda e amorosa. Também descreveram parentes desencarnados que vinham recepcionar aquele que acabara de fazer a passagem. Na verdade, todos os elementos que comumente se acredita fazer parte da definição da experiência de quase-morte também são mencionados por aqueles que contam experiências de morte empática. Adolfo Bezerra de Menezes, 1831 a 1900, médico homeopata, venerado pelos espíritas, escreveu, quando encarnado, A Loucura sobre Novo Prisma, São Paulo, Federação Espírita do Estado de São Paulo, na qual se refere ao corpo espiritual, o perispírito ou corpo astral de todas as vidas, de que Moisés fez o terceiro elemento do ser humano, é o invólucro fluídico do espírito, em sua peregrinação pelos mundos materiais, até que se tenha elevado, por seu progresso, à altíssima posição de puro espírito, espírito sem mais revestimento. Conforme Bezerra de Menezes, o espírito, para viver em um mundo material, precisa daquele intermediário, o perispírito, mais denso ou mais rarefeito, segundo o mundo é mais ou menos atrasado, e, por conseguinte, o corpo que aí tem de tomar, é mais ou menos material. Na condição de médico, Bezerra de Menezes foi um educador por excelência. Explica, com muita propriedade e simplicidade, a importância do perispírito. Assim, por exemplo, se um mosquito nos pica, a impressão é levada ao cérebro pelos nervos sensíveis ou do sentimento, e ali gravada no perispírito, que é ligado a todas as moléculas do corpo, e, no perispírito, a alma toma dela conhecimento e sente a dor, e, sentindo-a,
procura remover a causa. O médico prossegue e explica o desdobramento ou viagem astral. E tanto é assim, que separada do corpo, pela morte ou por simples desprendimento, ela exercita todas as funções psíquicas que exercia quando ligada ao corpo, possui e exercita a inteligência e a razão, a sensibilidade, não mais física apenas, a vontade, a memória, a consciência, e tudo isto em grau superior, não sendo mais tolhida pelas prisões carnais. Hernani Guimarães de Andrade, citando V. M. Inuzin, cientista e pesquisador russo, considera que a solução para muitos dos problemas biológicos, psicotrônicos e psicoenergéticos só será possível através de uma investigação profunda da estrutura bioenergética dos organismos e de suas adjacências. Ele, Inuzin, esclarece seu ponto de vista, dizendo que não há dúvida de que cada organismo vive um sistema em permanente irradiação de energia, criando, assim, um campo ao seu redor. Inuzin refere-se a certos tipos de energias, diferentes das categorias convencionais reconhecidas pela física. Na União Soviética há excelentes agentes psicocinéticos, como ninacolagina, que têm sido amplamente estudados por renomados investigadores. A evidência de um campo biológico distribuindo-se ao redor desses agentes é um fato observacional. A generalização estendida aos demais seres vivos é uma decorrência lógica, que posteriormente teve apoio em várias experiências. A estrutura bioenergética, a qual se refere o renomado cientista da extinta União Soviética, é, na verdade, o corpo espiritual, ou perispírito. Diante de tantas pesquisas e estudos que evidenciam a vida do espírito, me parece inegável a influência que exercemos uns sobre os outros. Cabe-nos refletir, neste instante, sobre a nossa condição. Somos vampiros ou vampirizados? Seja qual for a resposta do leitor, é tempo de mudar. Se desejamos a felicidade no amor, o sucesso na vida familiar e profissional, a prosperidade, a evolução espiritual, não alcançaremos enquanto nos detivermos em uma dessas categorias. O vampiro precisa de alguém para se completar, suga o outro, alimentando-se da energia alheia, deleita-se em processo obsessivo danoso, prejudica alguém, deliberadamente ou não, para se satisfazer. O vampirizado, por sua vez, se entrega àquele que lhe influencia, abrindo mão do amor próprio, do livre-arbítrio, para submeter-se ao comando de outro, que lhe domina a vontade e guia suas ações. Vampiro e vampirizado estão doentes. O primeiro passo para encontrar a cura é buscar ajuda, submeter-se, de boa vontade, à terapia que nos for recomendada por alguém da nossa confiança. A medicina, psiquiatria, psicologia, a psicanálise certamente poderão nos auxiliar, desde que sejamos capazes de manifestar a vontade de vencer o mal que estamos sofrendo. Nas terapias alternativas, na fluidoterapia espírita, os passes, a água fluidificada, a desobsessão, oferecidos pelos centros que trabalham a mediunidade segundo as obras básicas de Allan Kardec, nas casas de oração que se prestam a auxiliar e sem nada pedir em troca, também encontramos forças para superar o mal que nos aflige. Na fotografia Kirlian encontrei eficiente instrumento que me permitiu diagnosticar a causa de doenças cuja raiz se encontrava além da matéria. Mais de 5.000 fotos depois, segura de sua eficiência, permito-me apresentar ao público algumas delas para ilustrar os casos que relatei, as melhoras obtidas. Deus nos criou para a perfeição. Sejam, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, nos recomendou Jesus. Mateus 5, 44, 46 a 48. A saúde do corpo depende da saúde do espírito. Nós somos espíritos eternos. Aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Agindo assim, encontraremos a saúde do corpo e da alma e nos livraremos de todos os tipos de vampiros, encarnados e desencarnados, inclusive aqueles que, eventualmente,
Não mencionei neste livro. A alma tem o corpo de que precisa para sua missão na vida terrena. Adolfo Bezerra de Menezes. Fim.